Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard. A gente tinha bastante receio, assim, né? Justamente pela experiência anterior que a gente teve. A gente tinha um apartamento menor, que a gente comprou, nós somos os primeiros moradores daquele apartamento. Então a gente quis transformar ele inteiro, mas ele tinha uma dimensão muito menor que a nossa. E aí a gente iniciou com uma pessoa para acompanhar, para fazer o serviço, a pessoa, enfim, não deu continuidade, depois a gente teve que contratar outras pessoas. E a gente tinha sempre que estar, eu ia, né? Principalmente ao apartamento 3 vezes ao dia, tinha que ir de manhã, Ligava eu no tinha meio do no meio do trabalho. trabalho, à noite eu passava lá depois para verificar, porque tinha que ficar realmente monitorando essas questões. Então, como a nossa realidade não permitia isso naquele momento, e eu também não queria passar, mesmo que ela permitisse, a gente realmente decidiu investir nesse sentido, porque a gente precisava de uma pessoa. E além dessa questão do tempo, das facilidades, a gente aprendeu muito, eu particularmente comentei isso sempre com a Rafa, assim, o quanto que a experiência de quem é profissional faz a diferença. Porque por mais que eu estivesse 3 vezes lá na obra, eu não enxergaria as coisas que vocês da equipe sempre enxergaram aqui, né? Olha, tem que fazer isso, porque daqui a 3, 4 semanas as coisas vão acontecer e precisa chegar nesse espaço, né? Então a gente E a gente não acabava tinha perdendo isso, dinheiro, né? Com tempo, dinheiro planejamento. Então, tudo isso era muito desnecessários. complicado para nós, né? Assim, a gente precisava de alguém que fosse profissional, que entendesse e, ao mesmo tempo, conseguisse acompanhar com qualidade o que a gente E a não gente também poderia tinha aquele acompanhar. medo de obra que você faz um orçamento e ela fica 5 vezes mais cara no final, né? O famoso já aqui, né? Já que já tá, que não eu sei tô o quê, vai fazendo. fazendo isso, daqui a pouco E as que a coisas gente não não estão. tinha essa possibilidade, né? Então, as movimentações da obra, que eram, enfim, semanais, né? Enfim, tinham vários períodos que a gente precisava ficar acompanhando. Mas tudo isso deixou a gente muito à vontade, por quê? Eu sou um cara que planeja muito, a Rafa também, então a gente entende a importância de um planejamento. Então, vamos comprar materiais. A gente precisa ter determinado material. Então, quando vinha da equipe 3, 4 orçamentos, 3 lojas referências, tudo isso facilitava demais para a gente. A gente ia lá nas lojas de referência, a gente ia lá com os orçamentos, a gente pedia ali um descontinho ou outro e as coisas já se materializavam em muito menos tempo. Então isso era muito bom. Outras coisas que a gente também ressalta de importante, é a gente conseguir visualizar a obra mesmo sem estar nela, né? Então isso é muito legal. Sempre que vocês mandavam para a gente no pessoal, ou mesmo fazendo, né, os relatos nas redes, a gente conseguia acompanhar lá no nosso apartamento. Aí, o banheiro ficou pronto aqui. Mesmo que eu não conseguisse ir lá durante 2 dias, a gente consegue ver a evolução, porque as nossas experiências, às vezes, passava 2 dias sem ir na obra antiga e chegava lá e falava, ué, mas o que foi feito em 2 dias, né? E ali a gente conseguia acompanhar, né, nessa situação, a gente conseguia acompanhar tudo isso muito bem. Então, todo esse planejamento e toda a possibilidade de acompanhamento, né, ajudou bastante. E eu sempre fui a chata da planilha, né? Rafa, Então, a hora que o Fernando mandava já tudo prontinho, as planilhas com os tempos, com os custos, isso, mesmo que eu não tenha vindo, né? Eu quase não vim na obra durante a gravidez, o Gui que acompanhou mais e conseguiu vir, receber as fotos ou receber as planilhas dos orçamentos, do custo, da programação de execução, isso me deixava mais tranquila também, né? A gente fazia na outra obra o que a gente recebeu nessa, né? Então, assim, essa organização de planilha, de planejar, de comprar, tudo isso facilita demais, né? Mais barato. Na verdade, assim, a gente conversou isso várias vezes, né? Faz do jeito que a gente quer. E aí, depois que a gente tiver o orçamento, isso foi uma coisa que a gente sempre conversou, né? A gente vai ver o que vai ser possível fazer agora. Se não der para colocar exatamente essa televisão, se não der para colocar exatamente esse sofá, a gente coloca no outro momento. Mas a gente quer primeiro visualizar nosso sonho, né? E aí, isso tudo foi possível justamente por todo esse planejamento, por toda essa organização. E aí a gente conseguiu, né, dinamizar tudo isso. E aí, no mesmo final, colocando algumas coisas a mais, né, que a gente acabou colocando, né, a obra acabou ficando mais barata do que o orçamento inicial. Né? Isso, faz muito Nossa diferente. Senhora. Até porque, assim, tem muitos movimentos que
a gente, na pessoa física, não conseguiria muitas vezes, né? Então, pode ir lá, conversa com aquele, né? Que aí eles vão tratar você, vão dar um desconto. E a gente conseguia um desconto que a gente sabia que naturalmente se fosse apenas a gente não conseguiria, né? Então todas essas facilitações, né, ajudam demais. E os caminhos certos, né? Assim, a Pisa compra em tal lugar, e depois as coisas de elétrica em outro lugar, a indicação dos fornecedores, a questão do né? Pisa aí, né? É importante até falar que foi um caso assim, a gente comprou o Pisa, primeiro a gente tinha escolhido o Pisa, né? Aí no lugar que a gente tinha escolhido no início não tinha mais. Aí a gente foi buscar em outro, aí achou. E quando chegou o piso aqui, né? Aí teve alguns que vieram com algumas caixas quebradas. E aí assim, né? Se a gente recebe aquilo ali e não vê, a gente, né, não sei como Na é que... verdade, a gente ficou sabendo disso só uns meses depois, né? O Fernando resolveu tudo, depois que ele... quebrada, depois eu devolvi, voltou. Falei, e aí foi, então tá ótimo, né? Isso foi um diferencial, né? As dores de cabeça da obra a gente não tem, a gente não via. Tudo a equipe resolvia. Acho que dores de cabeça normais, eu acho que a gente, né, precisa falar sinceramente. Todo mundo que vai passar por uma obra vai ter inevitavelmente dor de cabeça. Agora que a gente precisa minimizar esses processos, né? E aí realmente a gente teve muito menos do que a gente esperava. A gente estava preparado para sofrer, acho que até muito mais, em virtude da nossa experiência anterior. Mas a gente foi muito tranquilo nesse sentido, né? As dores de cabeça eram dores de cabeça, às vezes, mais de fazer o dinheiro brotar para pagar as coisas, porque realmente no acompanhamento a gente não teve muita dor de cabeça, né? Felizmente os problemas chegavam praticamente depois, né? Ou já com solução, né? Isso também fazia muita diferença. Aconteceu isso, mas a gente vai fazer isso e isso. E não apenas aconteceu isso e agora, né? Aí também agora eu não sei. Agora a gente precisa de alguém que realmente diga pra gente os caminhos. E aí a gente deve ter tido, né? Muitos probleminhas, como toda obra tem, acontece. Mas todos esses problemas foram solucionados. Inclusive até, a gente falou assim, a gente vai chegar num prédio novo, né? E a gente já vai chegar com uma obra gigantesca e vamos perder todas as nossas possibilidades de ter relações com os nossos vizinhos, né? Mas muito pelo contrário, os nossos vizinhos são nossos melhores amigos, são amigos de obra e, enfim, a gente já indicou, já fizeram, quando eles precisam, eles vêm aqui e tal. E tudo isso também, né, que eu acho que é uma coisa muito interessante, do acolhimento que vocês fazem com as pessoas que são próximas àquela obra, né? Então, tudo isso minimiza muito, né? A gente chegou aqui e fala, vocês da obra, tá tudo certo. Então, é legal isso. Dá o seu conselho primeiro. Guarde dinheiro antes para negociar à vista. Isso faz muita diferença. Tente não engravidar 2 meses antes da obra. Não façam isso. Deixa para engravidar depois. Acho que assim, o conselho realmente, assim, muitas vezes a gente tá... Isso aconteceu com a gente, né? A gente compra um apartamento num valor X e às vezes a gente quer economizar num serviço que tem muito menos valor comparado, né, ao valor do imóvel, e a gente vai só ter reflexos negativos. Então, assim, a gente tem que entender um pouco o valor do serviço, né, o valor da prestação de serviço. O bem, o imóvel, né, ele vale às vezes muito mais que o serviço. A gente precisa mudar isso, né, essa perspectiva até na sociedade. Então, a gente passou a entender a importância de fazer um bom projeto, passou a entender a importância de profissionais acompanhando a nossa obra. A importância de ter um bom marceneiro, um bom pintor, um bom pedreiro, né, uma boa equipe. E uma pessoa que acompanha, né, que projeta e que acompanha, que é o serviço que vem aqui para ver se está tudo certo, se a tomada está no lugar certo. Então, o conselho que eu dou é isso, assim. Se você está fazendo, né, transformando o seu sonho, buscando o seu sonho, que tem um valor financeiro desse tamanho, né? Invista ali uma pequena parcela para você fazer esse sonho realmente ser um sonho, não às vezes tornar um pesadelo, que muitas vezes a obra vira. Né? Já tem alguém que realmente entende disso, né? E tem alguém que entende, faz toda a diferença. E eles entendem.